Começando mais um Golden Speakers, hoje super especial com Mark Tawil, esse super palestrante internacional, ele é TED Speakers, ele é um número 1 do LinkedIn, Top Voice, e é uma pessoa que está aí brilhando internacionalmente nos palcos. Muito bem-vindo, Mark. Muito obrigado. Isso aqui não é um podcast, né, Cláudia? É uma estreia. Meu Deus! Golden Speakers, brilhando nos palcos. Porque você brilha, é um homem de ouro, muito uma obrigado. Voz de ouro que traz muito conhecimento, ele tem uma visão global da comunicação, porque você também é jornalista. Gentil, obrigado. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso tudo e dessa trajetória. Como é que você fez essa migração do jornalismo e chegou nos palcos internacionais? Muito interessante. Primeiro quero te agradecer, dizer um olá para a sua audiência. E estou muito contente de poder falar disso. Você sabe que estou exatamente nesse momento, exatamente no momento de transição. Eu venho tendo ciclos de transição. E eu fico muito feliz de poder ter esse ciclo de transição. A gente falava aqui fora do ar da dificuldade que é trazer uma novidade, entre aspas, para algo que é mais do que milenar, que é a comunicação. E quando você fala Instagram, LinkedIn, rede social, são coisas que estão aparecendo, inteligência artificial, mas que você vai tendo caminhos novos e faz brilhar o olho de quem está te contratando. Agora, a comunicação é mais difícil. Por quê? Porque todo mundo comunica, de uma forma ou de outra. Até quem não fala comunica. Até o bebê. Quem não enxerga, até o bebê. Então, assim, todo mundo comunica. Não é um privilégio dos grandes comunicadores. Não é isso. Então, a pessoa vê menos valor. E aí que está a nossa dificuldade em nos organizarmos para a gente ir reciclando isso. Eu acho fantástico você dizer que está sempre nessa mutação, pivotando, porque é típico de quem está sempre buscando. E essa sede de conhecimento vem do jornalismo. E também vem da espiritualidade, né? Você fala o buscador é a pessoa que está sempre buscando alguma coisa e nunca está, não digo satisfeita, mas talvez nunca está confortável 100% naquilo. E eu penso que as rupturas que eu tive na vida, especialmente nos últimos anos, eu tive a perda do meu pai para a Covid em março de 2020, a primeira pessoa que eu conheci que faleceu, que eu conheci de perto, né? Em 25 de março. Aí no ano seguinte eu tive um divórcio que me abalou muito também e tive a perda da minha agência que eu construí durante 10 anos, ela virou outra coisa. Então eu tive muitas perdas no começo da década que me mostraram essencialmente que nada é permanente. Nada é permanente. Você pode estar ótimo, lindo, maravilhoso, você atravessa a rua, você é atropelado. Ah, mas é muito trágico. Tudo bem, então você não é atropelado, mas é uma Covid que faz isso na tua profissão, ou vem uma inteligência artificial que faz isso, se você sabe fazer uma coisa só. Então eu penso, Cláudia, que o trabalho aqui é talvez olhar por cima do muro, farejar um pouco de para onde está caminhando o mundo, se não dá para ser para onde, pelo menos como, e você pegar um pouco dessa vivência para você se retransformar. Se você ficar na mesma, literalmente, se você morar na Ásia, o tsunami te leva. Você é engolido se você não se atualiza, esse é o recado. E no mundo nada é permanente. Você buscou esse apoio na espiritualidade por conta dessas tragédias. Você sabe que tem na verdade tem essa fala não é minha, né? Essa fala é de um escritor chamado Robin Sharma. E ele é um cara que trabalha um pouco da espiritualidade. É que se fala espiritualidade parece religião, e não é a mesma coisa. Não tem nada a ver, não. Na verdade. E ele fala o seguinte, o mindset, a mentalidade é 25%. Você tem o mindset, você tem o heartset, que são os nossos sentimentos, as emoções. Você tem o soulset, que é a inteligência espiritual, que é 25%, ao lado dos outros. E você tem o healthset, que é a tua saúde. Então, quando eu olho para mim fotos de 2023, em que eu estava realmente inflamado, literal e emocionalmente, né? Tava mais gordo, estava sofrendo e nada contra ser mais gordo ou mais magro, estou mostrando como eu estava. Seu corpo estava refletindo o momento. Exatamente. E a hora que eu me vejo, até meu jeito de falar, minha tranquilidade e tal, eu sinto que se eu não tivesse me atualizado ou ressignificado, talvez seja essa palavra, aquilo que estava me acontecendo, com a ajuda desses 4 componentes, né, espiritualidade, emoções, mentalidade e a questão de saúde física e mental e social, porque agora se fala de saúde social, a gente vai falar disso. E eu talvez não tivesse vivendo aquilo que você está me trazendo para falar hoje, que é essa oportunidade. Aliás, eu tenho uma tatuagem idêntica desse aqui no peito. Olha, nada é por acaso. Nada é por acaso. Que é um louro da vitória. Né? Sim. E aí o que acontece? Eu não estaria aqui para falar disso. Então eu venho numa trilha de ter passado, sei lá,
15 anos fazendo jornalismo hard news, depois eu saí. E com sucesso. Com sucesso. Eu não era o William Bonner, mas dava meus Não, mas pulos. você sempre foi uma referência. Sim, não, referência no jornalismo. No jornalismo e na agência também. Aí eu tive uma agência durante 10 anos, e no meio dessa trilha, então imagina que eu comecei em 95, faz 30 anos, trabalhei até 2010 em jornalismo, fiz Jovem Pan, Band News, fiz Rádio Globo veio depois, mas eu fiz Estadão durante 8 anos, e aí eu saio, monto uma agência, fiquei 10 anos com a agência. O fim da agência é 2020, o começo de 2010, e o fim foi por conta de Covid, já estava querendo pivotar, mas por conta da Covid. E nesse meio, nesse ínterim, como você gosta de dizer, tem uma eleição do LinkedIn Top Voices, e eu sou escolhido número 1. Como é que aconteceu essa eleição? Pois é. Como é que você chegou assim, lá? Que vamos chamar de eleição, vamos chamar de escolha, né? Uma lista. Mas assim, eu então estava casado, e então a minha então esposa me disse: por que você não escreve no LinkedIn? O LinkedIn é ótimo, tem tudo a ver com você, é uma rede que é uma rede de business, você gosta de escrever. Eu já vinha do jornalismo impresso. Sim. Eu já queria levar minhas ideias para algum lugar. Mas quando você trabalha para uma agência, você tem pouca autoralidade. Você está fazendo o trabalho do cliente, fazendo ele brilhar, que é ótimo, é o teu trabalho. Voz do cliente. Mas se você é uma pessoa autoral, que nem você e eu, você sente falta de empregar a tua digital. E foi o que eu fiz, comecei a escrever. E os vídeos, os textos começaram a viralizar. No final daquele ano eu tinha viralizado um monte, fizeram uma lista que já vinha lá de fora, né, escolheram os brasileiros que mais engajavam. LinkedIn Top Voices. Então, as vozes top que engajavam. E eu fui eleito número 1, era numerada a lista, da primeira lista. Até então, Cláudia, não era número 1 nem em casa. Então, assim, em casa acho que eu era número 5, né? Porque tinha as crianças, a babá, cachorro, a sogra, vizinho. Então, assim, eu tava muito embaixo. E aí eu virei número 1. Que bacana. Virando número 1 de alguma coisa, aos 43 anos. Te deu? Que o ano que vem, uma 2026, ou você está assistindo esse vídeo em 2026, é o ano que eu virei. Então são 10 anos tendo essa responsabilidade e essa visibilidade. Então o que eu fiz? Tem gente da primeira lista, que é o meu caso, que a lista tinha 20 pessoas, que nunca saiu da penumbra. Ficou ali, né? Ele nem usou o Top Voice. Tem gente que se forjou nisso, falou que é o meu caso. Eu usei essa vitrine pro resto da minha vida e vou usar pro resto da minha vida. Porque internamente aquilo te tocou? Chegou num momento importante, você estava falando que eu não era o primeiro nem em casa, então te deu... você se viu, né? Sim, mas você se viu valorizado. Em casa eu era, acho que o quarto. Deu certo. Não é brincadeira. Não, eu quero dizer assim... Mas ela te deu um bom toque, a sua esposa. Não, né? Eu sou grato. Deixou uma herança fantástica. Além dos filhos, que é a maior herança que ela pode dar em vida, né? O que eu digo assim, não, ela foi super, e assim, o que eu acho que o mérito dela foi primeiro, ter sido generosa, ela, suficiente, ela também é Top Voice, né? Também instrutora do LinkedIn Learning. Eu acho que o mérito dela e a gentileza dela foi ter decidido o seguinte: cara, você consegue. E, ela sabia do seu talento. Não sei, ou foi um instinto de generosidade que aconteceu. E eu sou muito grato, obviamente. O que aconteceu depois, aí eu acho que mistura... Estou dizendo depois do Top Voice, não depois de ter feito isso. Acho que depois do Top Voice, o que pega para mim é como é que eu vou usar então isso. Eu acho que o primeiro vídeo, quando o vídeo viraliza, você fala, bom, eu falo vídeo, mas era texto. Quando o primeiro texto viraliza, você fala assim, bom, dei sorte. Quando o segundo, o terceiro, eu entendi que havia um padrão. Legal. De jeito de escrever. Você falava sobre o que na época? Tudo. Tudo? Tudo. O primeiro texto foi sobre posicionamento. Bacana. Foi sobre pontualidade. Olha. Pontualidade. Depois eu fui falando de um monte de coisa, era assuntos do dia a dia. O que hoje chamam de react, né? Sim. Mas não era vídeo, era texto. Eu escrevia sobre coisas da semana, eu era jornalista e viralizava. Mas eu entendi que havia um padrão. Então eu fui atrás daquilo. Fiquei o ano inteiro escrevendo. Depois que eu virei Top Voice, eu também fui atrás de outras coisas. As pessoas me chamavam para fazer uma coisa ou outra. Eu não era palestrante. Eu tinha uma agência, mas eu era um Top Voice. Aí eu comecei a usar aquilo a meu favor. Fui abraçar a causa dos refugiados em primeiro, ainda em 2016, causa do refúgio. Depois abracei a causa da igualdade racial. Depois pessoas com deficiência. Comecei a furar bolhas. Comecei a trazer pessoas para o meu lado. E aí, pouco a pouco, eu comecei a ganhar mais visibilidade. Em 2018, fui chamado pelo Leopoldo Rosa para trabalhar na Rádio Globo. Então, na Rádio Globo, eu fui ser comentarista da Mariana Godoy. Bacana. Muito bacana. Então, assim, aquilo ficou.
a gente é amigo até hoje, Mega todos vitrine. nós, mega vitrine. O projeto da Rádio Globo acabou 1 ano e meio depois, ok. E aí virei TEDx Speaker em 2020. Quando eu virei TEDx Speaker em 2020, porque eu tinha dado visibilidade para uma mulher negra, a Patrícia, aquilo chamou a atenção da Helena, que é a curadora do TEDx São Paulo, eu também entendi que havia um papel meu de ter extrapolado algumas questões e também entendia que poderia haver ali uma nova carreira, que era uma carreira de speaker. E comecei a me preparar para isso. Por quê? Porque a agência fez isso, não tinha, ninguém sabia nada, 2020, imagina, tudo fechado. Sim. E tal. E aí eu comecei a fazer palestras online. Comecei a fazer uma palestra aqui, outra palestra ali. Eu tinha tido a Covid muito rápido, então eu já estava imunizado, entre aspas, né, tomando os cuidados, mas eu não estava tão preocupado em sair para a rua como outras pessoas. E aí eu comecei a ser chamado a fazer presencial quando podia fazer. Então eu fui um dos primeiros a começar a fazer em estúdio, alguns presenciais. As transmissões, exato. Que bacana. E aí eu consegui. O seu início de palco. Foi meu início de palco, acho que 19, 20 dentro da pandemia, início de palco. E início também de mais vídeos, mais intimidade com a câmera. Embora eu seja um cara de rádio, eu não era um cara de TV. E nem de palestra. Você sentiu a dificuldade de fazer essa transição? Não, o que eu senti, eu não vou chamar de dificuldade, mas o que eu senti na pele, mudei muito, foi o meu jeito de palestrar. Como era e o que mudou? E o que mudou basicamente foi que eu era um cara muito inspiracional e pouco aplicável. Então as pessoas saíam e falavam assim, nossa, adorei, me inspirou, que incrível. Por onde eu começo? O que eu faço? Isso pra gente... O passo 2, elas pediam. Agora, pra gente aqui, Cláudio, você vai assistir algum inspirador, é ótimo. Sim. Você sai de lá, com você ideias. anota. Mas pra uma empresa, tem dificuldade. Porque ela fala, bom, te chamei aqui pra você ou melhorar minha grana ou evitar que eu perca. O cara quer lucro. O cara quer lucro. É isso. E tá certo. Tá então, certo. eu precisei mudar o meu jeito de palestrar, trazer um pouco mais de aplicabilidade. Nesse meio tempo, eu comecei a palestrar e entender também que aí sim... O meu tipo de palestra é um tipo de palestra muito autoral. E pelo fato de eu ser um criador de conteúdo, eu também consigo criar palestras muito rápido e que falem para aquele momento. Então, porque você já é de comunicação. Já sou de comunicação e também tem o faro do que é tema, do que é assunto. Esse é um outro ponto. E um terceiro ponto de começar a nacionalizar. Então eu comecei a entender, e esse é o pré-passo que eu estou hoje. Eu comecei a entender o seguinte, eu falo muito para São Paulo, que é legal, mas o dinheiro está em São Paulo, mais ou menos. A gente não descobriu o Brasil ainda. Sim, o Brasil é muito grande, tem muito dinheiro. Tem muito, quando eu digo muito dinheiro, é muita gente para investir em você nas empresas e tal. E muita gente carente. O brasileiro não conhece o Brasil. Não. E o palestrante brasileiro, a menos que ele esteja em começo de carreira, ele não se presta a ir para fora de São Paulo, presta pouco. Então, quando você vai para a Amazônia, como aconteceu comigo, e as pessoas param para te escutar, você quer presente maior que esse? Você está no norte do Brasil, que as pessoas nem conhecem, nem nunca vão ir na vida inteira. Você está na Paraíba, sabe assim, como acontece comigo. Você está em Recife, e as coisas vão acontecendo, e você vai sentindo que você tem pessoas que estão do outro lado do Brasil, estou falando 4 horas de voo, e que te conhecem. Maravilhoso. Tô ganhando na loto, né? Sua voz tomou um alcance incrível. E aí eu comecei a sentir isso, então. Comecei a sentir que o trabalho era nacionalizar a minha marca. E foi o que eu fiz. Então, palestras, eu comecei a trabalhar isso, algumas postagens também, enfim, tenho trabalhado isso. Quando teve essa mudança estrutural na comunicação, que vem em 2022, em 30 de novembro de 22, que é o nascimento do ChatGPT para todo mundo, e o ChatGPT muda a comunicação, eu senti que ali havia um novo divisor. E não um divisor porque a inteligência artificial vai pegar tudo, vai tirar teu emprego, não é isso. Mas ela massifica muita coisa. E aí você tem muita gente fraca e picareta fingindo que é inteligente. E aí, quem é realmente... Com o apoio do GPT. E quem agora, ao vivo é outra coisa, né, meu querido? Mas as pessoas se vendem muito bem. Sim. Foi aí que eu entendi que o mundo já tinha mudado, que as pessoas já tinham mudado, que a audiência também já tinha mudado no sentido de engolir mais coisas e ser menos questionadora.
Ou seja, as palestras mais cabeçudas, mais aprofundadas, talvez não tinham mais tanto sucesso quanto uma palestra de palco, oba-oba, o show. Eu não sou um cara de show só. Eu comecei a usar mais humor. Eu não sou um cara de show. Tipo, você não tem uma entrada? Não, eu chegava a dar uma pirueta e todo mundo vai me aplaudir. No final, não, apoteótico. Não. E eu, de verdade, eu acho mais longevo para mim ser dessa forma. Porque é um sinal que eu não preciso gritar para ser escutado, eu posso falar mais baixo. E segundo, que as pessoas estão lá também por causa do conteúdo. Pelas ideias. E não por causa do Vivo Mark. Sabendo disso, eu comecei a entender o seguinte: o Brasil é muito grande, mas também está muito saturado. Sim. O Brasil está muito saturado. Palestra virou uma commodity. Tanto o palestrante ele pode te cobrar 1.000, 2.000 para fazer portfólio, ele faz de graça. Aí você chega lá cobrando 30 mil, o cara acha que é... E talvez seja para muita gente, mas tem gente cobrando 300. Tem gente cobrando 500. E com a agenda cheia. E com a agenda cheia. Então tem público para tudo. E gente de graça que está com a agenda vazia. Exato. Ótimo. Então, o que eu vejo, Cláudio? Eu acho que tem um momento que eu estou agora, inclusive eu estou mudando a minha tagline para me vender como keynote speaker e estrategista de comunicação. Por que keynote speaker? Por quê? Porque, na verdade, o palestrante, ele está em tudo. Sim. O speaker, ele é o ouro. Primeiro que você fala speaker, você tem o TEDx Speaker, você tem o Web Summit, que eu fui speaker. Os grandes eventos internacionais te chamam de speaker, porque é em inglês. Segundo, quando você fala de speaker, eu acho que no inconsciente de quem está te olhando, a pessoa já te olha diferente. Quando você fala palestrante, muitas vezes a pessoa vai te colocar no mesmo range, mesmo patamar da massa que está encontrando no palestrante. Sim. E aqui eu vou ser um pouco duro, e eu não quero que as pessoas me levem a mal, mas eu vou ser um pouco duro nas palavras. Alguns termos se massificaram muito. Então, primeiro você teve o coach. Sim. E os coaches que são sérios sofreram muito por aqueles que não são sérios. Tem muito coach sério, mas sofreram muito. Depois eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção no ano passado, um pouco nesse, que foi, e eu fiz o curso, tá? A massificação do conselheiro e da conselheira. Também. Todo mundo, então, conselheiro é o novo coach. E aí você tem o palestrante, que vem vindo também nessa toada. E a maioria deles, você me desculpa, não das pessoas, mas a maioria de que massifica é porque as pessoas querem dinheiro fácil. Sim. Elas entendem que o coach é bater um papo, quando não é, fazer umas anotações, servir como psicólogo. É porque de tem boteco. muito treinador Tudo bem, que oferece certificado. Então você faz um fim de semana, você já se acha palestrante. Mas mesmo as pessoas, coach, se a pessoa vender um curso conselheiro num final de semana de uma coisa que eu goste muito, eu não vou acreditar nisso. Sim. Eu, Mark, não vou acreditar nisso. Então, porque você é uma pessoa profunda, sim, que exige conhecimento. Sim, e aí você vai ter esse público. Então, conselheiro também, você tem conselheiros que estão achando, ou fizeram um curso, que estão achando que vão ganhar 20, 30, 40 mil, indo lá 2 vezes por mês. E não é verdade. Não é assim. Não é assim. Então, e o palestrante é a mesma coisa. Não, vou fazer 2 palestras comigo, ganhou 15 pau e tá eu tudo... concordo. E não é assim. Tem gente que fala, faço o meu curso de final de semana, você vai ganhar 50 mil horas. Então... A gente sabe disso, e não é o assim, mercado. Não é. Então, quando eu falo keynote speaker, claro que o keynote é aquele que é o principal, ele fecha, ele abre. Eu não tô nesse nível como eu gostaria. Como não? Você foi palestrar no Web Summit, que é uma grande mas quando você fala keynote, parece que eu só faço keynote, não é essa a ideia. Sim. É a ideia de você estar levando alguém que tem um grau a mais, ou muitos degraus a mais. Muita bagagem. Dentro, acho que bagagem, porque você 7 vezes TEDx Speaker. 7 vezes, eu sou 5 vezes speaker e 2 vezes mestre de cerimônia. Então não foi sorte. Não, nada sorte, não tem sorte. Não tem sorte. Imagina sorte. Então você é grande. Olha, você é uma referência. Não sei se eu me... Aí que tá, não sei se eu me colocaria nesse lugar do grande. Porque assim, de novo, eu tenho uma dificuldade em achar pessoas grandes quando elas não são grandes pessoas. Eu tenho muita dificuldade. Então, a maioria que fala que eu sou grande, que é o caso agora, são pessoas que não me conhecem. Sim. Que não convivem comigo. Não, eu vou te falar de onde eu acho que você é grande, porque eu tenho acompanhado sua agenda. Você está presente nos principais palcos nacionais e internacionais. Por exemplo, RH Summit. Você está sempre com uma galera muito diferenciada, que ocupam espaços estratégicos que o palestrante que hoje está chegando não tem acesso. Então vamos lá, eu chamaria isso de diferenciado, talvez. Jogador caro, sabe assim? Tipo, uma coisa que se fala, putz, ele realmente é diferenciado. Eu prefiro isso do que grande. Que grande, você pressupõe que, puto, grande marca, o cara que é assim, magnânimo, ou o cara incrível, ou o cara que fatura milhões. Adoraria.
vou faturar, Sim. mas não sou esse cara neste momento. Entendi. E não pretendo ser, talvez, vai ficar empilhando dinheiro, não é muito meu business. Mas eu sinto você presente nos palcos, e aí você falou lá, porque você começou falando de comunicação, mas você abraçou algumas causas, e elas foram importantes. Super. E a gente sabe que no TEDx não é você falar bem, Não. é você viver uma causa, você ser porta-voz de uma comunidade. Isso é do ser humano. Sim, isso não é nem do corporativo. E são escolhas, porque eu escolhi estar no TEDx. Eu fui atrás, eu fui conhecer as pessoas e tal, assim como eu escolho muitas coisas. Sim. Eu sou instrutor oficial do LinkedIn Learning. Eu tenho 193 mil alunos. Eu fui bater na porta do LinkedIn. Ninguém me chamou, me ligou e falou, você é top voice, né? Número 1 do Brasil. Sim. Vem falar com a gente. Não, fui lá. Foi pra Áustria bati na porta. Fui 2 vezes pra Áustria gravar. Fui lá, bati na porta, mandei mensagem, mandei como é que fala? Teste e tal. Não tem almoço grátis. Quando você tá num nível, sei lá, você fundou o G4, talvez as coisas cheguem mais depois de muito tempo e fazer muito dinheiro, as coisas cheguem um pouco mais fácil, quer dizer, mas esse cara tem um resultado potente. Então você está dizendo que você é um batalhador. Sim, todos nós somos. Eu falei do G4 aqui, os caras batalham também muito. Mas existem níveis de falar pro cara é grande. Tipo assim, o cara tá movimentando 500 milhões de reais por ano, isso é um cara grande. É grande. É grande. É onde você quer chegar daqui quanto tempo? Não, quero chegar. Você acha que eu quero fazer 500 milhões de reais por ano? Lógico que não. Você falou que vai ser grande. Mas é que tá, porque eu te falei que talvez a grandeza da pessoa, ela tenha outras coisas. Não estou dizendo que eu não gostaria de fazer 500 milhões, mas eu não tenho, com certeza, o nível de investimento de tempo, de paciência, de horário, de tal, que esses caras tiveram. Eu não faria isso aos 52 anos. Ou até do próprio business, né? Até do próprio business. Eu não quero ter uma empresa de 400 funcionários. Sim. Não quero. Eu prefiro ter uma boutique que eu vá faturar menos, eu vou ter outro tipo de vida. Claro, se eu puder faturar 500 mil, maravilhoso. Mas eu não me vejo, e também não sei se eu tenho interesse de ser esse cara ultra multimilionário, sabe assim, eu preciso ir para Dubai. Eu já fui esse cara de querer ter muito mais. E gosto, adoro dinheiro. Mas eu vejo o dinheiro hoje com outro olhar, assim. Eu prefiro, por exemplo, eu já quis muito cobrir guerra, Copa do Mundo. Hoje eu prefiro ir pra Copa do Mundo pagando, do que lá cobrir e ficar. Então, assim, tem pequenos prazeres da vida que você fala assim, isso não tem preço. Não tem preço você ter, às vezes, um horário. Por exemplo, amanhã é meu aniversário. Vá, que você é sagitariano. Sou sagitariano. O meu é na sexta. Sério? Sério. Vou fazer 52. Tamo ali, olha. Então, assim, amanhã, o que eu fiz? Eu decidi não fazer nada. Então, eu não marquei nada pela primeira vez. Aí eu marquei com os meus filhos, vou jogar futebol. Que delícia. Vou almoçar. Isso é o luxo. Então, esse tipo de luxo que eu quero. Vivo, se eu tenho uma né? empresa que fatura 500 milhões por ano, acho muito difícil acontecer. Você vai estar preso. Pode ser que eles não estejam. Eles vivem super bem, não estou dizendo isso, mas eu não sei se eu me vejo nesse lugar do cara que fatura 500 milhões por ano. Mas agora eu entendi, porque sagitariano é muito folha solta. Tá aqui, quer estar lá, porque a gente tem algo. Por isso que eu nunca tive sócio, o que é ruim também. Eu queria, hoje em dia eu já vejo diferente. Talvez um sócio me ajudaria nisso, nisso. Ao mesmo tempo, eu odiaria que alguém viesse me cercear. Pô, você tá aqui com a Cláudia 3 da tarde, num dia de semana. Pois é. Faz parte do meu trabalho. Exato. Mas é porque você também trabalhou muito bem a sua marca pessoal. E esse foi um dos seus primeiros temas, né? Numa outra fase que você... Sim, e aí eu até estou escrevendo um livro chamado Seja a Sua Própria Marca, que é o que eu vivo. Então uma coisa é você ter uma marca, outra coisa é você viver essa marca que nem está citando aqui. E é engraçado você falar isso, que eu tinha em 2018, eu tinha uma palestra chamada Networking 4.0, em que eu falava de várias coisas que hoje estão sendo super faladas, quase 10 anos depois. E aí fica muito claro para mim que o precursor, ele nunca ganha dinheiro. Se você traz uma ideia, primeiro... Muito nova. Ela é muito nova. O mercado não está preparado. Que legal, que incrível, tchau. Eu tenho uma grande amiga chamada Bea Carvalho. Hoje ela mora em Portugal. E ela tinha uma empresa em 2010, 15 anos atrás, chamada 5 Years From Now, em que ela juntava executivos e ela fazia com ticket alto, era high ticket, na casa dela, que era maravilhosa, fazia um almoço com um cozinheiro e tal, e as pessoas escreviam cartas para elas mesmas. Que bacana. E ao final, essas pessoas liam essas cartas. E ela dizia, você está escrevendo isso que está dentro de você. Então é muito legal o seu jeito. E, cara, era uma coisa muito inovadora. Hoje tem um monte de gente que imita isso.
Mas eu não sei, de novo, o que é melhor muitas vezes, não é o caso da Béia, óbvio, mas estou falando assim, em geral, Sim. o que é melhor? Você pegar alguma coisa muito nova e ficar anos brigando por aquilo, que é o que a gente está falando agora há pouco aqui, Sim. para eu chegar aos 500 milhões, não é da noite pro dia. Anos, eu vou E ter vai abdicar de muita coisa. muita coisa nessa Que fase da nutre a tua vida, alma, claro, ver meus filhos, viajar, Exato. para ter um business que lá na frente vai dar. Sim. Se eu tenho 20 anos é uma coisa, mas se eu tenho 52 é outra. Ou se eu pego uma coisa que já existe, que é o que muita gente faz, vou ganhar menos, mas eu aprimoro. Exato. Que é o que a China vem fazendo. A China em 2026 vou para a China. A China é um outro capítulo que eu quero muito explorar. Eu estou impressionada, o quanto eles avançaram. Imagina que para nós brasileiros, carro era uma questão sagrada. Imagina. Tinha que ser alemão. É. Hoje em dia está todo mundo feliz com o chinês. E é muito incrível. louco você falar isso, porque a gente não percebe, mas a invasão chinesa, no bom sentido, tá? Sim. A invasão chinesa, ela tá dentro de nós já. O TikTok já é a rede mais acessada. A Temu, você já comprou pela Temu? Ainda não comprei. Já comprei muito. Ainda estou na Shein. Não, eu compro muito pela Temu. A Temu, se eu não me engano, já passou, tá para passar o Mercado Livre no Brasil. E ninguém fala dela. Incrível. Por quê? Porque silenciosa como silenciosa eles, como os discretos. carros. Então por que eu tô falando da China? Porque no ano que vem eu incrível. vou com um grupo de futuristas da Mônica Magalhães. E o ponto é, quando eu faço isso, então eu fui para Lisboa, que você citou, fui speaker do Web Summit em Lisboa. Fui para Angola, aí eu fui pela União Europeia como consultor. Faço parte de um grupo nos Estados Unidos chamado BR Nation, do André Dweck e Carolina Lara. Eles juntam brasileiros para poder potencializar esse ecossistema de brasileiros. Então, o que eu estou entendendo? Como você bem explicou. Estou tentando entender a comunicação em nível global e ver o que eu posso trazer para cá para o meu repertório. Não quer dizer que eu vou vender curso sobre comunicação de Angola, não é isso. Mas quando eu vejo como funciona a comunicação na África, de brasileiros nos Estados Unidos, na Áustria, como você citou, Lisboa, eu falo, pô, esse cara, mesmo que não seja um palco que eu esteja palestrando, só o fato de você estar lá respirando um outro ar e vendo como um palestrante, sei lá, do interior do Minnesota fala, você fala, pô, cara, eu posso modelar e trazer uma coisinha aqui, né? Você está na ponta. Exato. Agora vou aproveitar que você tem muita experiência internacional, já palestrou nesses grandes eventos. A gente tem um jeito diferente de palestrar? Você sente diferença dos brasileiros para os outros speakers? Não. Olha. Não. Já está globalizado. Super globalizado. A gente pode... veja que interessante. Nunca tinha ouvido essa pergunta, mas eu estou feliz de poder te responder que não. Porque a gente tem a mania, enquanto brasileiro, de achar que a gente é ótimo em tudo. Não, porque o jeitinho brasileiro... A gente tem carisma. Carisma, Borogodó. ginga, borogodó. Claro que uma pessoa asiática, a gente tem a Fran aqui, né? Às vezes o asiático ele é mais contido. Né, para algumas coisas. Então, por exemplo, um palestrante asiático, tirando algumas referências, né? Ele é mais na dele, ele te escuta mais, ele tem mais do poker face, ele não tem faz tanta careta e tal. Então esse é um tipo de palestra. Um palestrante africano tem muito humor. Às vezes ele não sabe falar inglês, então ele brinca com isso e tal, aquele vozeirão e tal. E os palestrantes americanos são excelentes. Eles usam humor, pioneiros também. Pioneiros, sabem usar o negócio de palco, sabem usar a voz, tem performance, sabem vender sabem vender, sabem brincar, sabem como colocar um slide. E o brasileiro, com todo o respeito, tirando, como é que eu posso dizer, referências que não são palestrantes só, tipo um Cortella, assim, uma pessoa que é muito acima da palestra em si, o próprio Ricardo Amorim, são pessoas que você olha assim, grandes mulheres que a gente tem. Tirando isso, você não vai ter palestrantes profissionais que vivem de palestra. Não, é raro. Você tinha nos anos 90 aquela leva, né? Professor professor Gretz, a Leila Naval e tudo mais. Isso sim eram palestrantes raiz. Porque eles decidiram ser palestrantes. E hoje, vivem disso, ponto. Até hoje. Hoje todo mundo tem um cursinho ali para vender, uma IA. Uma expertise. Então eu sou um keynote speaker. Por que eu sou um keynote speaker e não um palestrante? Porque eu tenho uma mensagem que eu levo que é um híbrido entre técnica, especialidade, um pouco de show, um pouco de inspiração, às vezes uma coisa para vender. Já vendi a própria palestra muitas vezes, mas às vezes uma coisa para vender.
Então, eu sou muito mais um cara, um professor, educador, facilitador, inspirador, do que um palestrante profissional. Entendi. E os americanos são profissionais. Assim, os que eu assisti nesses Sim. palcos, lógico, tô dizendo assim, foi o dono do, Uhum. como aconteceu, o dono da Lovable, que é uma Sim. plataforma, é um cara tímido de 32 anos. Mas pessoas tem um baita case, as pessoas querem tem, ouvir, mas ele né? fala pra dentro, Sim, é triste, não não desenvolve. É. Então assim, ok, os caras vão pra ver ele falar. E você vai ter pessoas tipo Scott Galloway, que é o professor, que o cara chega lá, sedutor. ou a própria... Que é gostoso, né? Eu Quem acho, você gosta de ouvir? eu vou te falar, só pra encerrar esse Sim. assunto, que eu acho que é super importante. O que eu saquei nos Estados Unidos, quando eu fui pro SXSW como ouvinte? Que foi muito melhor que as palestras do Web Summit, que tem 20 minutos. Eu saquei o seguinte, você tem dois tipos de palestrantes só. Só? Com slide e sem slide. Opa, e aí? Eu sou o com slide. Eu preciso do slide para eu ter apoio, para eu fazer uma piada, Tá. para eu ter uma como é que eu posso dizer? Uma passagem de bastão disso para isso. É muito difícil. Eu só consegui fazer uma palestra sem slide bem, que foi o meu TEDx 2020. Mas eram 9 minutos, 10 minutos. É muito difícil para mim, porque eu sou um cara de começo, meio e fim, eu sou um cara de referência. E você passa algumas técnicas também? Passo técnicas também. Aí precisa muito do número. apoio. E agora com a tem que ter inteligência apoio. artificial, a construção das minhas frases ficou ainda mais bonita, sabe? Tipo, uma puta frase aqui, não vou falar lá pela metade. Sim. Bota uma frase instagramável. Então, assim, tem tudo isso. Então, eu sou um cara de slide. Você bota a frase e lê. Ou eu leio, ou eu digo isso aqui, ó, Sim, Golden Speaker. Então, eu posso colocar isso aqui e dizer o seguinte, o ouro não tá no palco. O ouro tá em você. Tipo assim, o cara lê Golden Speaker. Sabe assim? Complementa, mas eu preciso de um apoio. Tá. Tem a pessoa que não tem. Ela coloca um slide, cara. E vai. E vai bem. Um Cortella da vida é isso. É gostoso de ouvir. Gostoso. E a pessoa tem um talento. E não se perde. O Boechat era assim. Ricardo Boechat faz era falta, era uma delícia. Então é isso. Então eu penso que tem esses dois mundos para explorar. E eu penso também que é muito difícil sair de um para o outro. Uma pessoa que é muito acostumada com slide, você tira o slide, é difícil. Muito difícil. Outro dia eu fui dar um workshop também, me embananei, perdi muita coisa. Por quê? Porque eu tinha um slide que não estava bem. Era um slide só de texto, ruim e tal, me embananei. Então, tem que estar muito ciente de quem é você, daquilo que você consegue entregar. E a pessoa que não tem slide, eu acho que ela se embananaria muito. Se ela tivesse um monte de slide para passar, ela ia ler, ela não ia olhar para cá e tal, e perde o flow. Então eu vejo que o trabalho aqui, Cláudia, é você olhar para si e dizer quem que eu sou na fila do pão. Sou um cara engraçado, eu tenho uma entrada triunfal, eu tenho um final apoteótico, eu sou uma pessoa discreta, eu olho para todo mundo. Porque assim, essa história de fale como Barack Obama é só para o Barack Obama. Só. Porque tem que ter muito autoconhecimento, né? A gente não sobe no palco sem saber dessas potencialidades, que você trabalha muito em marca pessoal. Outro erro. E vai embora. Outro erro. Não saber quem está do outro lado. Olha, boa. Muita gente erra isso. Boa, aí é verdade. Vou falar para um grupo de empresários, não. Legal. Aí você chega lá falando de inspiração, de propósito. Os caras super e os caras do outro lado da mesa, eles querem, números, Excel, e aí? números, Vamos lógico, lá. É pipeline, você não fala Fracasso. Você tem que entregar o que eles E você vai falar para um grupo de pessoas que são idealistas, que estão super afim de mudar o mundo, e você chega para falar de Excel e de planilha, o cara te manda embora. Então, eu vejo assim, tem muitos erros que as pessoas cometem ainda por falta de preparação. E a preparação vem disso. Quem está do outro lado? Sim. O que ela está esperando? O que você pode entregar? Quais são os pontos de conexão? Se adaptou? Então, eu fui palestrar na Amazônia nesse ano. A hora que eu precisava apresentar exemplos de escuta, eu não coloquei o Elon Musk. Eu coloquei uma indígena que vive ali e tal, que escuta a floresta. Com quem está ali, né? E que gera uma empatia. Claro, o cara falou, pô, o cara fez a lição de casa. Você vai para Angola, você fala, assim, isso é mais antigo que andar para frente, porque os artistas fizeram muito isso.
sim. Quantas vezes? Verdade. O cara falou, obrigado. Então, sabe assim? Marcel, O cara falou uma amo palavra. vocês. Amo vocês. E a todo gente mundo já pirou. se entrega. Ai, E lá fora a mesma funciona, né? coisa. Super funciona. E não é falso. Não. Você tá mostrando É um pra carinho, pessoa que respeito, te convidou. Então eu fiz, por exemplo, um discurso numa língua Kimbundo, que é uma língua africana. Joguei no chat GPT Sim. e fiz um discurso em Kimbundo. Saiu tudo errado. Mas eles adoraram. Falaram, pô, o cara tentou. Esse esforço, seu carinho. É um pouco disso. Eu né? acho. Então, na verdade, a gente entrega o que tem. Exato. E você, esteja em que palco estiver, Sim. a gente percebe que você tem esse lado humano, social. Sim, sim. E essa generosidade Sim. da escuta. Sim, e as pessoas percebem, tá? Claro que nem tem Sim. dias que é um fracasso, não vou dizer que toda palestra que você faz, todo mundo você sai carregado, não é isso. Tem dias que a plateia não tá afim, que ela tá lá obrigada. Você lida bem com isso? Eu lido mal, né? Eu acho que se você tá lá, entregue, as pessoas estão no celular, ou olhando pros lados, em parte é culpa tua, Sim. e em parte a pessoa não tá afim. Aí assim, fica uma coisa meio, pô, tô vindo aqui, sabe assim, eu também não vou te obrigar, todo mundo adulto, não vou virar pra você e falar assim, Cláudia, vamos prestar Não, atenção. às vezes o patrão, a empresa obriga. Então, não, sim, Né? a empresa obriga, mas eu não posso virar pra você que tá lá, sim. na hora que você saca, só ela fala, Cláudia, presta atenção. Não dá. Não dá. Então assim, Você tem que ganhar no papo. É. Mas tem gente que tá blindada, as mesmo no pessoas papo, não estão... é o que você falou, às vezes o cara é tirado de uma reunião, ou a mulher é tirada de uma Não reunião vai ver super graça em importante. nada. Pode Ou estar o ela tá no Obama dia, mesmo, lógico, não tá lá pra isso. Não tá. Então, mas isso é raro de acontecer, É. normalmente. Isso, acho que aí entra um pouco do peso da reputação. Sim. Tá vindo um cara, a pessoa pesquisa, fala, pô, esse cara aqui entende Não vai do que falar fala. besteira, é um Não vai cara falar besteira, referência. Isso conta bastante. Muito, conta muito. Mas você se diverte, você gosta, Muito. tem te dado prazer? Sempre dá prazer, né? A gente que é um Tá pouco no palco. vaidoso, Sagitário, gosta Né? do palco. Mas eu não fico gostoso. só no palco. Sim. Acho que o trabalho, ele é... O primeiro cliente das minhas palestras sou eu. Eu preciso Muito gostar do que eu estou exigente. mostrando. Muito. Eu preciso realmente gostar do que eu estou apresentando. Se é um dia que eu estou sabendo que Sim. nunca é bom. Sim. Já aconteceu, nunca é bom. Então eu preciso estar muito seguro. Preciso fazer esse trabalho de humor no começo, fazer umas brincadeiras, sabe assim, ganhar um pouco a plateia nesse Sim. sentido, quebrar um pouco o gelo, porque às vezes é isso. Você É vai isso. num lugar, você dá o azar da pessoa anterior ser maravilhosa. Então você já tem esse problema. Você dá o azar de falar depois do almoço, tá todo mundo com sono. Ou se a pessoa também é muito chata, aí a pessoa Ou você está pode continuar, derrubada, né? Ou Também tem os dois eu lados. palestrei na pandemia É. e palestrei para pessoas de máscara, muitas vezes. Então você não Você sabia não se a vê a pessoa reação, estava né? rindo ou chorando. É. Ela tava... É. E assim, era duro. Mas assim, a gente passa por tudo. Eu vejo que esse é o grande desafio. O grande desafio é esse, você emocionar pessoas, você plantar sementes, você ensinar, você educar, ser educado por elas e tal, e quebrar essa barreira. Porque pensa comigo, você está trabalhando, Sim. você trabalha com, sei lá, com sistemas, aí te tiram do teu trabalho, pra você escutar sobre futuro do trabalho, propósito. Fala, legal, eu tenho 30 relatórios para responder, vou voltar para a mesa, ainda tenho que montar, vou parar tudo, porque alguém Do RH, contratou, achou importante hoje nesse horário. Se a pessoa chega e fala a tua língua, falou, sei o que você está Já passando. facilita, Pô, né? cara. Já. A pessoa fala assim, a pessoa, nossa, finalmente trouxeram alguém que entende o meu lúcido. lado. Lúcido. Isso é ótimo, ótimo. Mas eu acho que o maior desafio também é o que você falou, eu preciso estar seguro também da mensagem. Sim. A gente, no fundo, tem uma expectativa. Eu sempre ouço os palestrantes, e a maioria esmagadora, e você não deve ser diferente, de que a nossa ideia é importante para melhorar o mundo naquele momento. Sim. Então, acho que isso faz a gente passar por cima de muita coisa, até quando você não está bem fisicamente. Lógico, grana conta, mas também tem muito essa motivação de você sentir o seu chamado. Não? Não. Assim, Não. vamos ser honestos. Seja. 95% das pessoas, 98%, não tem esse chamado. Elas Dos palestrantes. Dos palestrantes. Elas encaram a palestra como uma entrega business, técnica, um business e tchau. 98%. Muitas vezes, muitas palestras que eu ainda faço não tem esse chamado. Futuro do trabalho. Tá bom, eu quero mudar o mundo, quero ver um trabalho melhor. Você quer trazer uma ideia melhor. Mas não é uma coisa assim de, né? Se eu vou, Brené Brown, que você vai lá e fala da vulnerabilidade. Nem tudo é isso.
Então, tem É um mais pouco, técnico e frio. muito mais técnico. Sim. Mas, principalmente no que eu lido, que é B2B, né? Sim. Então tem um pouco disso. E quando tem esse chamado, às vezes ele é falso. A pessoa vai lá e te vende uma coisa, aquilo que a gente falou do bastidor. Entendi. Não vive aquilo. Não vive aquilo. Tá atrás só do show, da emoção barata. É lógico. Que é o que acontece em todos os lugares. Você vai ter lideranças que são assim. Sim. Você vai ter artistas que são assim. Sim. E você vai ter palestrantes que são assim. Que vem, é legal no palco e nananã, e assim, na vida real bate na mulher. Você vai ter disso. Tem de tudo. Muito bem. Então, esse é Mark Tawil. Foi um prazer. Nosso programa está chegando ao fim. Não é possível. Não é possível, é rápido. Tão rápido. Né, mas eu queria que você ainda usasse o nosso espaço para expressar aí, já que não é um chamado de alma, qual é a ideia que está fervilhando mais na sua cabeça, futuro, para onde a gente está caminhando, quais mensagens você está namorando, já que você é um buscador. Eu gostei muito, queria te agradecer e dizer que talvez aqui você tenha exercido o que para mim é o superpoder da comunicação, que é a escuta. As pessoas deixaram de escutar umas às outras. Então, ter falado tanto, que acho que eu falei muito, e você me escutado tanto, já é para mim um presente. E eu vejo que 2026 até 2030 vão ser anos de muitas mudanças. Você tem mudanças geracionais, você tem mudanças de tecnologia, você tem mudanças de guerras, e a gente não sabe o que vai acontecer. Você tem muita violência, você tem muito preconceito. Estou falando só da parte ruim. Sim. E você tem uma outra parte também, que é uma parte boa, mas desafiadora, que é a mudança de profissão, que é a mudança de liderança, que é a mudança de cargo inicial. Eu vou contratar pessoas mais novas ou uma máquina resolve? Uma IA resolve? Já é um dilema nas empresas. Claro, super. Então, e mais do que isso, eu vou liderar só pessoas ou vou liderar pessoas e máquinas, que também é outro dilema. Ou vou liderar pessoas que sabem falar com as máquinas. Hoje sim, né? Mas no futuro você vai liderar as máquinas. E mais, as máquinas que falam com as máquinas. É um mundo que a gente não conhece. É um mundo que a gente acha que conhece, mas não conhece. Então eu vejo que cada vez mais comunicação, pensamento crítico, liga entre as pessoas, essa volta para o humano de forma técnica e não só inspiracional, ela é cada vez mais importante. E eu acho que é nesse momento que profissionais como a gente entram. Então eu estou muito feliz, quero te agradecer demais. Deixar minha arroba de contato, pode? Por favor. MARCTAWIL, como está escrito aqui, ó, você pode ver, a Fran já colocou aqui pra gente. E quero te agradecer Golden Speakers. Espero poder palestrar no seu time, pode me chamar, que eu vou ter alegria. Com certeza, vai ser uma honra. Eu que super agradeço, Obrigado. Realmente você é um cara de grandes ideias, Obrigado. Experiências interessantíssimas para o nosso público. Verdade. E agregou muito aqui nesse nosso bate-papo. Então, Obrigado. muito obrigado, você também que está aí nos acompanhando. Siga o Mark, fique de olho nessas ideias e acompanhe o Golden Speakers. Até o próximo episódio. Tchau.